Boa noite e seja bem-vindo ao Vexa. Tem lugares onde o silêncio não traz paz. Pelo contrário, ele parece esconder alguma coisa, como se o próprio ar estivesse esperando o momento certo para revelar o que ficou enterrado. Cemitérios são assim. Durante o dia, são só corredores de pedra, flores secas e nomes esquecidos pelo tempo. Mas quando a tarde cai, quando o vento para, tudo fica quieto demais. Alguns dizem que certos lugares deixam de pertencer só aos mortos. O relato de hoje aconteceu com um homem que passou boa parte da vida trabalhando entre túmulos de cruzes antigas, sepulturas abandonadas. Alguém acostumado com a morte, com o luto e com o peso daquele ambiente. Alguém que não acreditava em nada sobrenatural, até ouvir uma voz infantil chamando o seu nome no meio de um corredor vazio. O que ele encontrou naquela tarde mudou tudo. Se ajeita aí e escuta com atenção, porque o primeiro relato começa assim. Meu nome é Walter Mendes, tenho 52 anos e durante quase 15 anos trabalhei cuidando de túmulos no Cemitério da Saudade, em Campinas. Nunca fui de acreditar em alma penada, assombração, essas coisas que o povo gosta de contar quando a noite cai e o portão do cemitério fecha. Para mim, morto era morto. O que ficava era só trabalho: arrancar mato, trocar flor velha, limpar lápide esquecida e seguir em frente. Eu pensava assim até a tarde em que ouvi uma criança me chamar pelo nome, num corredor onde não havia ninguém. Era novembro, fim de tarde. Calor pesado, céu amarelo e aquela luz feia de temporal, que ainda não caiu. Eu estava no setor mais antigo do cemitério, onde as famílias já quase não iam mais. As lápides eram tortas, as fotos estavam comidas pelo tempo, e os anjos de pedra pareciam sujos de foligem. Eu carregava uma cesta com flor murcha, rosto de vela e plástico molhado de chuva antiga. O lugar estava quieto demais, quieto num nível errado, nem passarinho, nem vento e nem barulho de carro vindo da rua. Aí eu ouvi, Walter, baixinho, voz de menina. Parei na hora, olhei para os dois lados, achando que fosse alguma criança que entrou com a mãe, algum visitante atrasado, mas não tinha ninguém, só túmulo, cruz e sombra. Fiquei uns segundos escutando, com a cesta apertada contra o corpo, esperando ouvir de novo, e ouvi. Walter, dessa vez mais perto, perto demais, como se alguém tivesse falado encostado no meu ouvido. A cesta escorregou da minha mão e caiu no chão. As flores mortas se espalharam perto de uma lápide pequena, quase escondida debaixo de folha seca. Eu me abaixei para juntar tudo, e então vi o nome gravado no mármore rachado. Lívia de Souza, 7 anos. Senti um frio atravessar minhas costas. Não sei explicar por quê. Talvez porque a voz fosse mesmo de criança, talvez porque a lápide fosse pequena demais, talvez porque naquele instante eu tive a sensação horrível de que alguém estava em pé atrás de mim me observando em silêncio. Virei rápido e nada. Só que entre duas sepulturas eu vi um vulto baixo, parado, fino e imóvel, parecia uma menina usando um vestido claro. O rosto eu não consegui ver, estava escuro naquela parte. Pisquei e o vulto sumiu. Naquele momento eu devia ter ido embora, mas tem uma coisa que mexe com a cabeça da gente de um jeito errado. Em vez de correr, eu fui atrás. Atravessei o corredor velho, passei por mausoléus rachados e fui parar na capela abandonada no fundo do cemitério. Era um lugar que ninguém usava fazia décadas. A porta vivia emperrada. O vidro da janela estava quebrado e por dentro só tinha um banco apodrecendo, santo sem braço e parede mofada. Só que naquele dia a porta estava entreaberta e de dentro vinha aquele frio. Não era um vento normal, era um frio úmido, de geladeira aberta, de banheiro vazio em hospital antigo. Fiquei parado na entrada, olhando a escuridão lá dentro, tentando tomar coragem para entrar ou juízo para sair. A voz veio outra vez, mais clara do que nunca. Você demorou. Eu entrei. O chão de madeira gemeu sob meus pés.
O cheiro era de mofo, vela apagada e terra molhada. A pouca luz que entrava pela janela quebrada mal iluminava o altar velho, e no canto, perto da parede, tinha alguém. Uma menina, vestido branco encardido, cabelo comprido grudado no rosto, pés descalços, centímetros acima do chão. Ela não andava, ela boiava. Meu corpo travou na mesma hora. O coração batia tão forte que doía. Eu queria sair correndo, mas minhas pernas não obedeciam. A menina foi levantando a cabeça devagar, como se o pescoço estivesse duro. O rosto apareceu e eu quase caí para trás. Os olhos dela eram fundos demais, escuros demais. Não tinha brilho de gente viva. Ela me encarou e disse: "Você me deixou aqui." Minha boca secou e eu balancei a cabeça na hora. "Não, eu não deixei não. Você está me confundindo." Ela inclinou a cabeça para o lado, daquele jeito que criança faz quando não entende uma resposta. Depois levantou o braço e apontou para o chão, bem na frente do altar. As tábuas ali estavam soltas, e foi então que eu ouvi: toque, toque, toque. Batida vinda de baixo. Não era na porta, não era na parede, era embaixo do piso, como se alguém tivesse presa lá embaixo, arranhando a madeira e pedindo para sair. Meu estômago embrulhou. Dei um passo para trás e a menina avançou flutuando na minha direção. Não rápido, devagar. Isso foi o pior, porque parecia que ela sabia que eu não tinha para onde ir. Prometeram que ia voltar, ela sussurrou, mas me deixaram no escuro. Na mesma hora, o ambiente mudou. O ar ficou mais pesado, mais quente. O cheiro de mofo deu lugar a um cheiro de queimado, forte e grosso, como pano pegando fogo. Meus olhos começaram a arder, e atrás dela, no fundo da capela, apareceu outra coisa. Uma sombra, alta demais para ser uma pessoa, torta demais para ser só falta de luz. Ela foi se esticando pela parede, subindo pelo teto, tomando forma como fumaça preta. E eu entendi, sem ninguém precisar me explicar, que a menina não era a pior coisa ali dentro. Ela estava presa com aquilo. As batidas embaixo do chão ficaram mais fortes. A menina ergueu o rosto para mim e pela primeira vez a voz dela pareceu desesperada. "Não deixa ele me levar de novo." Aquilo me quebrou por dentro. Eu não pensei. Arranquei o pescoço do crucifixo pequeno que eu carregava desde a morte da minha mãe e joguei em cima das tábuas soltas, bem de onde vinha o som. Na hora, a capela inteira estremeceu. O vento entrou de uma vez pelas janelas quebradas. A sombra atrás da menina se contraiu como um bicho ferido. Houve um barulho que não era grito nem rugido, mas parecia os dois misturados. A menina fechou os olhos e sumiu. Não desapareceu de uma vez. Foi sumindo como neblina, levada por vento. Primeiro os pés, depois o vestido, depois o rosto. E antes de apagar por completo, ela abriu os olhos de novo. Dessa vez normais, olhos de criança. E sorriu. A sombra explodiu contra as paredes como fumaça puxada por ralo. O cheiro de queimado cessou na mesma hora. O frio sumiu e as batidas pararam. E eu fiquei sozinho. Caí de joelhos no chão da capela, sem força nem para rezar. Eu só conseguia respirar e olhar para o lugar onde ela tinha estado. Depois de um tempo que eu não sei medir, levantei e fui embora sem olhar para trás. No dia seguinte, voltei com 2 homens da administração. Contei tudo? Não. Só disse que o piso da capela estava cedendo. Eles arrancaram as tábuas velhas na minha frente. Embaixo não tinha corpo, não tinha caixão, não tinha osso. Só um espaço vazio, escuro e no fundo dele, coberto de foligem, um laço infantil quase desfeito pelo tempo. Pedi demissão 2 semanas depois. Nunca mais trabalhei em cemitério, mas até hoje, em noite abafada, quando o vento para de repente e a casa fica silenciosa demais, eu ainda acordo com a impressão de ter alguém perto da porta. E às vezes, bem baixinho, quase como lembrança, eu escuto uma voz de menina sussurrando o meu nome. Relato 2. Meu nome é Ademar Lopes.
e eu passei 11 anos trabalhando como coveiro no cemitério de Santa Efigênia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse tempo vi de tudo, o que um homem consegue ver sem perder a cabeça. Enterro debaixo de tempestade, exumação mal feita, família brigando na beira da cova, cachorro desenterrando o osso em madrugadas de finados. Depois de um tempo, a gente para de sentir, ou acha que para. Eu achava isso até a noite em que vi uma mulher de véu preto parada em cima de uma sepultura que eu tinha fechado com as minhas próprias mãos naquela tarde. O enterro tinha acabado tarde por causa da chuva. O barro estava grosso, a terra desmanchava na pá, e eu fui um dos últimos a ficar no cemitério. O vigia da portaria já tinha até gritado que ia trancar tudo em 15 minutos. Eu só queria nivelar o chão de uma cova nova, guardar a enxada e ir embora. O problema começou quando a chuva parou. Não ficou silêncio normal, ficou aquele tipo de silêncio que parece erro. Nenhum carro da avenida, nenhum cachorro latindo, nenhum pingo caindo da árvore, só o som do barro cedendo sob a minha bota. Foi então que vi a mulher. Ela estava parada no setor C, em cima de uma sepultura ainda úmida, recém-fechada. Alta, magra, vestida toda de preto, com um véu longo colado no corpo molhado. Não mexia um dedo, nem parecia respirar, e eu tive certeza no mesmo instante de que ela não podia estar ali. A pessoa enterrada ali era um homem de 70 e poucos anos. Eu tinha ajudado a descer o caixão. A família inteira foi embora antes do temporal apertar. Não faltou ninguém. Mesmo assim, lá estava ela. Achei que fosse alguma viúva que tinha voltado escondida. Acontece. Tem gente que espera todo mundo ir embora para falar sozinha com o morto. Então fui andando até lá, já meio irritado, porque cemitério fechado é cemitério fechado. Minha senhora, eu já chamei, vai fechar. Ela não respondeu. Cheguei mais perto. Escutou, tá na hora de sair. Foi aí que ela falou sem virar o rosto. Ele não está aqui. A voz dela era baixa, mas saiu limpa, como se estivesse falando do meu lado. Eu parei. Como é? Ela levantou a cabeça devagar e apontou para a ala antiga, perto dos mausoléus rachados e do ossuário desativado. Não olhou para mim em momento nenhum. Meu filho está lá. Senti um desconforto instantâneo, daqueles que começam no estômago. Um medo ainda. Era pior. Era a sensação de que eu tinha entrado numa conversa errada, num lugar onde não devia estar. Tem mais ninguém aqui, dona. A senhora precisa ir. Ela começava a virar a cabeça, devagar demais. O véu escorregou um pouco e eu vi a lateral do rosto. A pele não estava só pálida, estava escurecida em certos pontos, como papel queimado. O couro da bochecha parecia colado no osso, e o cheiro chegou um segundo depois. Terra molhada, ferro, carne velha. Dei 2 passos para trás na mesma hora. Quando pisquei, ela não estava mais em cima da sepultura. Não saiu andando, não correu, não foi para trás do jazigo nenhum. Simplesmente não estava mais lá. O cemitério inteiro pareceu afundar no silêncio. Aí eu ouvi um choro, baixo e engasgado, choro de criança, vindo da ala antiga. Meu corpo inteiro gelou. Eu larguei a enxada no chão e fiquei escutando, tentando me convencer de que era gato, bicho preso, qualquer coisa. Só que o som veio de novo, e dessa vez não parecia um choro qualquer. Parecia de criança cansada de tanto chorar, quase sem força. Eu devia ter ido embora, devia ter corrido para o portão e chamado o vigia. Mas tem um tipo de medo que não empurra a gente para longe. Ele puxa. Fui andando entre os túmulos velhos com a lanterna do celular tremendo na minha mão. A ala antiga era a pior parte do cemitério. Mausoléu de família rica abandonada, capela quebrada, imagem de santo sem rosto, tudo tomado por limo. O ossuário ficava no fundo, uma construção baixa de concreto com porta de ferro. Oficialmente estava desativada havia anos. Só que naquela noite a porta estava aberta, não muito, só uma fresta escura. O choro vinha lá de dentro. Eu parei na entrada, sentindo o coração bater na garganta.
O cheiro que saía dali era sufocante, úmido, mofo e uma coisa azeda que eu conhecia bem demais, cheiro de cova mexida. Tem alguém aí? Eu perguntei, já sabendo que não queria a resposta. O choro parou. Em vez disso, ouvi arranhões dentro da parede. Não do chão, não na porta, na parede. Passei a luz da lanterna pelo interior do ossuário, prateleiras de cimento, nichos antigos, saco rasgado, pó, ferrugem, e no fundo, quase no canto, tinha mancha preta escorrendo pelo concreto. Parecia fuligem molhada. Então alguma coisa bateu do outro lado daquela parede. 1, 2, 3 vezes, como se alguém pequeno tivesse preso ali dentro sem força para gritar. A lanterna começou a tremer tanto na minha mão que o feixe de luz dançava pelo teto, e foi nessa luz torta que eu vi a mulher outra vez. Ela estava lá dentro comigo, parada entre os nichos, sem barulho nenhum. Mais perto do que antes, o véu agora não escondia quase nada. O rosto dela estava queimado de um lado inteiro, a boca repuxada, um dos olhos branco, como leite velho, e ainda assim a expressão não era de raiva, era de desespero parado no tempo. Ela ergueu a mão e apontou para a marca na parede. Abre. Eu fiquei sem ar. Eu não vou abrir nada. As batidas do outro lado aumentaram, rápidas, fracas, mas desesperadas. Toque, toque. A mulher deu mais um passo e eu vi que os pés dela não tocavam o chão. O vestido arrastava, mas sem peso. Abre, ela repetia agora com a voz rachada. Ele ficou aqui. Eu recuei até esbarrar na porta de ferro. Minha mão procurou a maçaneta, sem tirar os olhos dela. Só que a porta bateu sozinha atrás de mim. Com força, o estrondo me fez gritar. Na mesma hora o choro voltou, só que agora vinha de todos os lados. Da parede, do teto, do chão, um choro infantil, misturado com gemido de adulto queimado vivo. A mulher avançou de uma vez, muito mais rápido do que qualquer corpo devia se mover. O véu abriu no ar, e eu vi o restante do rosto. Não era queimadura comum, era derretido como cera de vela escorrida. Eu me joguei pro lado no reflexo, tropecei num saco velho e bati o ombro no chão. A lanterna do celular voou da minha mão e girou pelo piso, deixando o ossuário iluminado de baixo para cima. Foi nessa luz que eu enxerguei a parede do fundo melhor. Tinha um contorno ali. Uma abertura fechada no cimento, antiga e mal vedada. Alguém tinha emparedado um nicho inteiro. As batidas vinham dali. A mulher parou diante da parede e soltou um som horrível. Um lamento engasgado que virou grito. O concreto começou a rachar em linhas finas. E o choro da criança atravessou meu peito como faca. Então, do meio da rachadura, apareceu uma mão pequena, preta de foligem. Os dedos mexeram devagar, procurando o ar. Eu não pensei. Levantei no desespero, peguei uma barra de ferro enferrujada caída no canto e acertei a rachadura com toda a força que tinha. O cimento cedeu um pouco, bati de novo. Atrás de mim, a mulher gritava. Não comigo, não contra mim, como se cada pancada doesse nela também. Na terceira vez, o pedaço maior quebrou. O que tinha lá dentro caiu para frente de uma vez. Não era um corpo inteiro, e isso foi o pior. Eram restos pequenos, amarrados no que sobrou de um cobertor infantil, misturados com carvão, ossos quebrados e um sapatinho derretido, preso entre as costelas. O ossuário inteiro ficou gelado. O choro cedeu na mesma hora e a mulher também parou. Quando virei, ela estava ajoelhada diante dos restos, com as duas mãos suspensas no ar, sem coragem de tocar. A parte que ainda tinha rosto começou a tremer. Então ela me olhou pela primeira vez. Naquela expressão tinha dor demais para ser descrita. Depois disso, o véu baixou sozinho e ela desapareceu. Sem vento, sem fumaça, sem barulho, só desapareceu. No dia seguinte, a polícia foi chamada. Quebraram o resto da parede, recolheram tudo e abriram investigação. Descobriram que décadas antes tinha havido um incêndio numa casa perto dali. Mãe e filho sumiram. O caso morreu sem solução. Ninguém nunca procurou dentro do cemitério. Eu pedi demissão no mesmo mês
e nunca mais entrei num ossuário. Mas até hoje, quando a noite fica úmida demais e o cheiro de chuva sobe do chão, eu acordo assustado, com a impressão de ouvir batidas vindas de dentro da parede do meu quarto. Fracas, pequenas e insistentes, como se alguma coisa ainda estivesse esperando que eu terminasse de abrir. Terceiro relato. Meu nome é Rogério Nunes e durante 7 anos eu trabalhei como vigia noturno do cemitério São João, em Niterói. Aceitei aquele emprego porque pagava um pouco melhor que a portaria comum e porque na minha cabeça, morto não me incomoda. Quem incomoda é vivo, bêbado, ladrão e adolescente pulando o muro. Eu pensava assim, até que ouvi um telefone tocar debaixo da terra. Era um pouco depois das 2 da manhã. Eu fazia a ronda no setor mais novo, onde as sepulturas ainda tinham cimento fresco, coroa de flor intacta e retrato brilhando na porcelana. Tinha chovido no começo da noite, então o chão estava úmido e o cheiro de barro subia forte entre os corredores. O cemitério estava vazio, quieto e escuro, daquele jeito que parece engolir a luz. Foi aí que eu ouvi um toque de celular, baixinho e abafado. Parei na hora. No começo achei que tinha vindo da rua, ou do muro do fundo, mas não, o som vinha dali de dentro. Caminhei devagar, escutando melhor. O toque parava, voltava, parava de novo. E cada vez que voltava, eu tinha mais certeza de que o barulho estava vindo de uma sepultura recém-fechada. Cheguei perto e iluminei com a lanterna. A lápide ainda nem tinha sido instalada. Era só um monte de terra escura, uma cruz de madeira com o nome escrito à mão e uma fita branca amarrada nela, encharcada pela chuva. Camila Araújo, 19 anos. O telefone tocou de novo. Dessa vez, eu senti minhas pernas enfraquecerem. O som vinha debaixo daquela terra. Fiquei alguns segundos parado, tentando arrumar uma explicação lógica. Talvez alguém tivesse deixado o celular cair durante o enterro. Talvez tivesse uma bolsa jogada ali perto. Talvez o som tivesse ricocheteando de outro lugar. Só que quando eu me abaixei e encostei a mão na terra molhada, senti a vibração. Eu tirei a mão na mesma hora, como se tivesse encostado numa chapa quente. O toque parou. O silêncio voltou tão pesado que eu escutei minha própria respiração dentro da garganta. Dei um passo para trás e falei sozinho, só para quebrar o nervoso. Não, isso não. Aí o celular tocou de novo, só que agora com outro toque. Mais agudo, mais perto, como se tivesse subido. Eu recuei mais 2 passos, iluminando o chão em volta, e foi então que vi uma coisa que me gelou por dentro. A terra da sepultura estava afundada devagar no meio. Muito pouco, um detalhe mais afundado. Como se tivesse alguma coisa se mexendo por baixo. Corri para o alojamento do vigia auxiliar, mas o Jair tinha ido embora mais cedo com febre. Eu estava sozinho. Peguei o rádio para chamar a portaria, só que ele só chiava sem pegar canal nenhum. Nem a lanterna aparecia direito. A luz começou a oscilar, fraquejando bem na hora que o telefone tocou outra vez. Voltei para a sepultura, porque, por mais absurdo que fosse, eu não conseguia aceitar que aquilo estivesse acontecendo e eu simplesmente fosse fugir. Quando cheguei, o toque tinha parado, mas tinha outra coisa, uma voz, baixa e feminina, vinda da mesma cova. Não dava para entender tudo, só uma frase repetida como alguém falando com a boca cheia de terra. Não era para fechar. Meu coração disparou tão forte que doeu. Senti o suor gelar nas costas. A voz veio, de novo mais nítida. Não era para fechar. Eu tropecei para trás e quase caí sobre outra sepultura. Não consegui pensar em mais nada, além de pegar uma pá que ficava encostada num depósito de ferramentas, e voltei arrastando a pá pelo chão, tremendo igual vara verde. Parei diante do monte de terra e fiquei olhando. A razão dizia para eu ir embora. O instinto dizia a mesma coisa. Mas aquela voz não soava como fantasma furioso, nem como bicho. Suava, desesperada. Meti a pá na terra. Na primeira peguei um pouco, na segunda mais. Na terceira ouvi um som lá de baixo.
Como unha batendo em madeira, congelei e eu ouvi outra vez. 3 batidas rápidas, aquilo acabou comigo. Comecei a cavar mais rápido, sem pensar, jogando terra para os dois lados, sujando o uniforme inteiro. O ar ao meu redor ficou gelado de repente. O telefone tocou outra vez, agora muito mais alto, e eu percebi uma coisa pior. O toque não vinha mais debaixo da terra, vinha atrás de mim. Virei no instante, tinha uma moça parada no corredor entre as sepulturas. Magra, cabelo comprido colado no rosto, vestido claro e manchado de barro até a cintura. Uma das mãos pendia reta ao lado do corpo. Na outra segurava um celular aceso, com a tela rachada brilhando no escuro. Não vi ela chegar, não ouvi passo. Ela só estava ali. A luz da lanterna bateu no rosto dela e eu senti o estômago despencar. Os olhos estavam abertos demais, a pele tinha um tom acinzentado, molhado, e do canto da boca escorria uma linha fina de terra preta. Você abriu errado, ela disse. A voz era a mesma, só que agora vinha de fora. Eu tentei falar alguma coisa, mas minha boca não formou nada, só ar. Ela ergueu o celular na minha direção. Na tela aparecia uma ligação em andamento. Sem nome, sem número, só uma palavra: mãe. Eu liguei. Ela falou dando um passo na minha direção, mas ninguém ouviu. O chão pareceu girar sob mim. Dei um passo para trás e bati com a perna em algo duro. Quando olhei, vi que a terra da sepultura que eu tinha começado a cavar estava errada. Não era a dela, eu tinha ido parar numa fileira ao lado. A cruz de madeira verdadeira estava mais adiante, caída no chão depois da chuva, e naquele instante eu entendi. Eu tinha ouvido o celular tocar sim, mas estava na cova certa e fui abrir a errada. A mulher deu mais um passo. O barulho da terra, escorrendo da boca dela, era o pior som que eu já tinha ouvido na vida. Você me deixou lá. Saí correndo. Não tenho vergonha de dizer. Joguei a pá longe, corri feito um animal em pânico entre as sepulturas, escorregando, batendo em cruz, quase caindo no barro. Atrás de mim, o celular continuava tocando. Não alto, pior que isso, sempre na mesma distância, como se ela tivesse andando no meu ritmo. Cheguei no portão lateral e comecei a socar a grade, gritando pelo porteiro. Nada, o portão estava trancado e o rádio da minha cintura só chiava. Foi então que senti uma vibração no bolso, quase desmaiei na hora. Meu celular. Tirei com a mão tremendo. Tela acesa, chamada recebida, sem número. Atendi no reflexo, sem pensar. Do outro lado só tinha choro. Choro de uma mulher mais velha, cansada e quebrada. Então uma voz disse: Camila, filha, pelo amor de Deus, fala comigo. Eu virei devagar. Ela estava a poucos metros de mim, parada na chuva fina que tinha voltado a cair. O celular na mão dela ainda brilhava, os olhos fixos em mim, e a boca cheia de terra se abriu num sorriso pequeno, triste e torto demais para ser humano. Agora ela ouviu. As luzes do corredor inteiro apagaram de uma vez. Quando voltaram, eu estava sozinha. No dia seguinte, encontraram a sepultura da Camila parcialmente aberta. Não por mim, por dentro. A tampa do caixão estava arranhada, e dentro dele havia um celular quebrado, com a bateria descarregada e lama enfiada nas entradas. A família jurou que ninguém enterrou telefone nenhum com ela. Pedi demissão naquela mesma semana. Até hoje, eu nunca mais atendi ligação de número desconhecido depois da meia-noite. Que uma vez, meses depois, meu telefone tocou às 2h17 da manhã, sem número e sem nome. E quando eu deixei chamar até cair, chegou uma mensagem de voz sozinha, vazia de 7 segundos. No meio do chiado, dava para ouvir claramente uma pá cavando terra. Se você chegou até aqui e gosta de histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo.